Olá, professor Cândido. Muito obrigada por ter vindo ao programa História. É a primeira vez no nosso programa, professor? Sim, é a primeira vez. Mas também é a primeira vez no nosso programa que nós vamos tratar de um assunto da Idade Média, que eu entendo que é um assunto um pouco raro para os historiadores brasileiros, ou não? Cada vez menos raro, eu diria. Tem um grupo de pesquisadores nessa área? Há vários grupos já consolidados. Eu diria que nos últimos 10 anos, mesmo em função do aumento do número de universidades públicas no país, a área de medieval tem crescido e se consolidado. Então, vários laboratórios e grupos de pesquisa foram criados em todas as regiões do país. As fontes têm que ser buscadas na Europa, principalmente, é isso? Exatamente. Mas também, graças à tecnologia, nós temos cada vez mais um número de fontes disponíveis, digitalizadas na internet. E as nossas bibliotecas também têm melhorado muito, graças ao esforço da FAPESP, por exemplo, que tem financiado a compra de novos títulos. Tá bom. E isso tem reforçado bastante o acervo com o qual os medievalistas trabalham. Bom, o senhor tem trabalhado em História Medieval e esse seu livro mais recente se chama Uma História do Roubo na Idade Média. Com que fonte o senhor trabalhou? Só para a gente já terminar essa... Onde o senhor encontrou as informações? Bom, eu trabalhei com algumas fontes que já possuía, mas as outras eu fui buscar na Europa, num estágio que eu fiz na França, no final de 2009. E a partir desse estágio eu pude ter acesso a um conjunto de fontes, agiografias, vidas de santo, cânones conciliares, editos reais, que constituíram a base do trabalho do livro. Biografia de santo, por quê? Porque elas fornecem dados muito importantes sobre a vida social no período. Até meados do século XX, as vidas de santo eram desconsideradas, porque pelo número de milagres que elas continham... Pelos historiadores. Pelos historiadores, que achavam que eram fontes que não tinham tanta importância assim, fontes pouco fiáveis porque falavam de milagres. E a história científica do século XIX, evidentemente, não toma esses milagres como parte constitutiva da história. Tá. A grande diferença, eu diria, é que os historiadores, a partir da segunda metade do século XX, se deram conta de que, embora trate de milagres, que não são necessariamente objeto da história política, por exemplo, todo o conjunto de dados apresentados nesses documentos são fiáveis, porque eles permitem, eles faziam parte da tentativa dos autores das agiografias em dar substância e veracidade a elas. Então, elas constituem, sim, hoje um objeto importante da história das mentalidades. Uma fonte de informações sobre a sociedade da época, a história das mentalidades, a história da cultura, a história das crenças, porque mesmo os milagres, eles são importantes dessa concepção que os homens daquele momento tinham a respeito da sua vida, da sua relação com Deus, da sua relação com outros homens. Bom, o título diz Uma História do Roubo na Idade Média, mas não é toda a Idade Média que você tratou. É a alta Idade Média, né? Exatamente. Entendi. É uma história portanto, eu não optei por a história do roubo. E essa história específica, ela se inicia no século VI e vai até o final do século X. Então, foi o período que eu privilegiei. Tá, século VI, anos 700 ou ano 500? Ano 500 até o ano 900, final dos anos 900. Bom, você fala, o título do livro é Uma História do Roubo na Idade Média. Este roubo aqui é o mesmo roubo de hoje? Quando você pensa, o que você conta aqui a respeito do roubo, poderia ser contado a respeito de um roubo de hoje? Como é que é isso? Há diferenças importantes. Eu diria que a primeira delas é que não se conhece a distinção entre crime e pecado na Idade Média. Essa é uma distinção que surge, que se fortalece a partir do século XVI. Então existe... Quer dizer, roubar era pecado. Exatamente. Mas não há uma distinção muito clara entre crime e pecado. As duas coisas se encontram. As duas coisas são objeto de uma legislação comum. Uma outra diferença muito importante entre o roubo hoje e o roubo na Idade Média é que não há a famosa distinção que temos no nosso Código Penal entre roubo e furto. Então, roubo como sendo um arrombamento, né, implica alguma violência, e o furto, aquela coisa que a gente... Sem violência. A principal distinção que eu notei no caso do roubo nas sociedades da Alta Idade Média é o fato de que a principal distinção ela ocorre entre
ela diz respeito à distinção social. O que importa na qualificação do roubo é a origem social do ladrão, bem como a origem social da vítima. Também. Ou seja, o valor do roubo, o valor intrínseco do bem que é roubado, pouco importa na qualificação do roubo. Tá bom. Então, nesse caso, eu posso supor, se eu entendi o que você está dizendo, que se a vítima é alguém do poder, haverá um tipo de penalização, e se a vítima é alguém do povo, não haverá penalização? Eu diria que quando a vítima, quanto maior for o estatuto social da vítima, maior a intensidade da punição. Da mesma forma, quanto menor for o estatuto social do ladrão, maior também é a punição. Tá bom. Ou seja, para mim, o roubo ele foi importante para perceber como é que a sociedade se organizava, se hierarquizava. Ou seja, o combate ao roubo é uma forma de afirmação da hierarquia social na Alta Idade Média. Uhum. E você também estudou as normas cercando o roubo, também nessa direção? Sim, nessa direção, porque o que me interessou, basicamente, é que tipo de sociedade eu posso enxergar através das normas que servem para combater o roubo. E como é que são as normas e o que você enxergou? A primeira coisa é que essas normas, elas não eram, elas são dirigidas para restaurar a relação de propriedade, aquela que une o proprietário ao seu bem, mas elas são, sobretudo, normas dirigidas a restaurar a honra da vítima. E, portanto, as normas na Alta Idade Média, elas são, grosso modo, um instrumento de reafirmação da hierarquia social. Essa é uma diferença importante. Porque a honra é uma questão ligada à hierarquia social também. Isso. E o roubo é visto como um ataque à honra do proprietário, e não como um ataque ao bem. Entendi. Então é a pessoa do proprietário. Exato. Me chamou a atenção, por exemplo, o fato de que em vários textos não aparece sequer o bem que é roubado. Os textos não descrevem o bem, tampouco o valor dele. O que importa, em geral, é o estatuto daquele que é roubado e o estatuto daquele que rouba. Conta um caso, por favor. Por exemplo, os casos mais comuns dizem respeito... A documentação é mais rica no que se refere ao roubo de bens da igreja. Tá bom. Por exemplo... Algum desses santos que você trabalhou, desculpa interromper, mas algum desses santos roubou? A maioria dos santos é vítima de roubo. Porque há também um papel, à medida que a pesquisa foi avançando, eu me dei conta de que as vidas de santos serviam como instrumento de defesa dos bens da igreja. Então, os casos de roubo que eram mencionados lá eram uma forma de mostrar a importância da igreja, mas mais do que isso, de mostrar que o ataque aos bens da igreja, o roubo de bens da igreja, era punido severamente. Tá bom. Então, uma atividade preventiva. Exatamente. É um instrumento de defesa dos bens. Tá bom. Uma vida de santo que menciona, por exemplo, o roubo das luvas de um santo. A pessoa que rouba as luvas, ela é punida com a morte, ela recebe uma punição divina e morre. Esse mesmo santo, nessa mesma geografia, tem um cavalo roubado. Tá. Só que o ladrão do cavalo é um conde. E ele não morre. Entendi. Ele devolve o cavalo e o santo tem a sua honra restaurada. Então, esse foi o ponto de partida do meu livro, na verdade. Tá bom. Também é o ponto de encerramento, porque a conclusão fala dessa... Exatamente. Então, a questão era, por que, numa mesma hagiografia, no mesmo texto, dois casos de roubo são tão diferentes? Por que o roubo da luva... Que é um bem menor, do nosso ponto de vista, né? Exatamente, um bem com um valor, mesmo na época, um valor menor do que de um cavalo, teve uma punição muito maior do que o roubo do cavalo, por exemplo. Então, esse foi o ponto de partida do meu livro. Entender a diferença, o que essa diferença significava. E a minha intuição é que essa diferença me dava elementos para compreender a sociedade do período. Tá. Então, as normas, elas são uma forma da gente entender como é que a sociedade se organizava. E como que a sociedade se organizava, então, nessa? O que é distintivo desta Alta Idade Média e que se reflete nessa história do roubo que você pôde reconstituir? Eu chamaria atenção para dois traços essenciais. O primeiro, a hierarquia. É uma sociedade extremamente hierarquizada. As diferenças sociais são muito grandes. E isso a arqueologia mostra também.
há um descompasso muito grande entre o modo de vida das camadas aristocráticas e dos grupos mais pobres, camponeses em geral. Em termos de cultura material mesmo, bens. Exatamente, em termos de posse de bens, em termos de acesso à alimentação, a fome, que será o objeto do meu próximo livro, é um objeto recorrente na sociedade. E as leis, as normas, elas reafirmam essa hierarquia. Ao, por exemplo, aplicarem punições aflitivas, punições físicas aos escravos e aos homens de baixo estatuto social, e ao impedirem que essas mesmas punições físicas sejam aplicadas a aristocratas. Tá bom. Então, em primeiro lugar, a hierarquia. Tá. Eu diria que uma outra característica dessa sociedade que aparece aí também é a vingança. Essa sociedade é uma sociedade que alguns historiadores chamaram de sociedade de vingança. Tá. E isso aparece também. Então, o roubo ele está inserido nessa lógica da vingança. E é interessante observar como, em alguns casos, no caso do roubo da luva, por exemplo, o texto diz claramente que quem matou a pessoa que roubou a luva foi a Divina Providência. Você falou isso, eu ia perguntar depois. E não foi a Divina Providência? O texto diz que foi. Tá o que me interessa nisso? Saber se isso realmente aconteceu? Não. Saber que sociedade é essa na qual Deus se vinga. Então, essa sociedade na qual Deus se vinga é uma sociedade na qual a vingança possui uma dimensão fundamental, fundante nas relações sociais. Então, todo o vocabulário do roubo é um vocabulário próximo da vingança. Então, a ação de Deus para proteger os bens da igreja é uma ação de vingança. Tá. E é por isso que o roubo de bens da igreja recebe uma punição maior do que o roubo de bens que não pertencem à igreja. No caso, o cavalo. Não. Também pertenceria. Pertenceria. Não, o cavalo a relação com o cavalo é porque o dono do cavalo era um conde. Exatamente. Tá. E aí há a tentativa de evitar que essa vingança degenere. Mas o mais importante é lembrar que em todos os casos de roubo de bens da igreja que eu examinei no livro, e todos os casos que eu consegui encontrar, os bens da igreja são devolvidos. Ou seja, os casos de roubo se terminam sistematicamente pela devolução dos bens roubados. Mas, apesar disso, com a punição do roubador. Do ladrão, no caso. Dos ladrões, quaisquer que sejam o seu estatuto social. E isso significa também que Deus não só é um protetor eficaz dos bens da igreja, mas Ele é um protetor eficaz porque esses bens lhe pertencem. Então, através da ideia de roubo, através do combate ao roubo, o que se afirma aí é a ideia da propriedade divina dos bens da igreja. Tá bem. Deus é o proprietário último dos bens da igreja. Essa é uma ideia que nasce aí, a partir do século VI. Tá bom. E essa ideia, você disse que nasce aí, essa ideia de que os bens da igreja são propriedade divina, ela se desenvolve, ela continua existindo até quando? Olha, é uma ideia que surge, no caso da Europa Ocidental, num concílio, na Gália, por exemplo, pela primeira vez no início do século VI. Tá bom. E é uma ideia que se desenvolve ao longo de toda a Idade Média, e há exemplos interessantes desse desenvolvimento. Por exemplo, no século VIII, uma regra monástica que diz que aquele que entra na regra deve, antes de mais nada, doar os seus bens a Deus e pode guardar o usufruto desses bens, mas a propriedade desses bens é remetida quando a ele entra Deus. no mosteiro. Então. Exatamente. Mas o que é interessante é que o texto da regra fala de um contrato no qual o beneficiário é Deus. Ou seja, o desenvolvimento... Deus tem uma concretude grande, né? Está muito presente. E adquire uma concretude jurídica, eu diria. Pois é. Então, eu acho que uma das sujeito consequências... de direito. Exatamente. Ele faz parte da qualificação jurídica. Ele é o proprietário, ele é a vítima última do roubo, e é aquele quem vai agir para que a relação de propriedade e a honra, e a sua própria honra, seja restaurada. Tá bom. Você falou num Deus vingativo e falou numa sociedade baseada na vingança, né? Como é que é a expressão? A sociedade de vingança. Sociedade de vingança. O que isso diz a respeito da violência, por exemplo, nessa sociedade? Até meados do século XX, os historiadores achavam que isso representava, que a vingança era o sinal de uma sociedade extremamente violenta. Ao longo dos séculos XIX e até a metade do século XX, vários livros foram escritos sobre a violência endêmica da Idade Média, que
segundo alguns historiadores franceses, era culpa dos bárbaros, entre aspas, entre os parênteses. Bárbaros, os godos, visigodos... Mas eles estavam pensando nos alemães, nos seus vizinhos alemães, tá sem bom, dúvida. Tá bom. Então, nos últimos 40 anos, houve uma mudança significativa na visão dos historiadores a respeito da violência na Idade Média. Tá bom. E os antropólogos tiveram um papel fundamental nisso, ao mostrar que a vingança não é um ato irrefletido e radical. A vingança nessa sociedade segue certas regras, é algo codificado, é algo que segue ritos também. Então nós estamos diante de uma sociedade violenta, sem dúvida, mas não uma violência atávica e sem limites. Tá. É uma violência que segue determinadas regras. Você fala, tem uma expressão no livro, uma palavra no livro, que é faina ou faida. Faida. Eu fiquei sem saber se era faída ou faida. E o que é a faida? A faida são duas coisas. A primeira delas é um termo que aparece na documentação e que é uma das etapas do processo judiciário que diz respeito à vingança. Mas a faida é também um conceito que a antropologia jurídica contemporânea utiliza para designar a vingança nessas sociedades. E por que faida e não violência? Porque, sobretudo a partir dos anos 1960, o termo faida passou a designar não essa violência sem limites, essa violência fruto da decisão individual, mas uma violência que funciona a partir de regras, uma violência que é determinada por preceitos, muitas vezes não escritos, mas que organizam essas sociedades. E saindo um pouco do assunto do livro, provavelmente, não para sempre, mas só um pouquinho. O que é que esse estudo, por exemplo, diz para nós a respeito dos dias de hoje? Se é que diz e se é que isso é importante? Essa é uma questão bastante difícil, porque para quem faz história sobretudo, essa questão se coloca, não apenas para os medievalistas, mas evidentemente que para os medievalistas a questão é um pouco mais complicada. Para quem estuda o Brasil, por exemplo, do século XIX, ou da época da ditadura militar, dizer qual é a implicação do seu estudo para o mundo atual, para a sociedade atual, é bem mais fácil. Parece ser, pelo menos. A princípio. Para os medievalistas, eu acho que a questão se coloca ou deve se colocar também. Nós nunca podemos perder de vista que o nosso trabalho tem uma função social. Em primeiro lugar, pelo fato de que nós somos funcionários públicos, nós professores das universidades públicas. Temos contas a prestar à sociedade que sustenta a universidade. Nesse sentido, o nosso trabalho, eu acredito, ele tem que procurar ter uma relação com a sociedade que nos cerca. O estudo do passado, por mais longínquo que seja, a meu ver, é também uma forma de reflexão sobre a sociedade que nos cerca, sobre a sociedade contemporânea. Ao escrever sobre uma sociedade da vingança, eu não tinha como objetivo esclarecer o problema da violência no Brasil contemporâneo, por exemplo. Mas possivelmente você ganhou um jeito de olhar. Exatamente, um jeito mais profundo, talvez. Um jeito de olhar, talvez, não sei se mais profundo, mas pelo menos marcado pela seguinte questão. A violência, não se declina no singular e sim no plural. Há formas históricas de manifestação da violência. Certas formas de violência dizem muito das sociedades nas quais essa violência ocorre. Então, dizer que nas sociedades da Alta Idade Média a violência ocorreu de uma certa forma é também uma maneira, para nós, historiadores, de refletir sobre os significados da violência hoje. Ainda que no livro eu não tenha tido essa pretensão, não tenha tido esse objetivo de refletir sobre a maneira como a violência ocorre nos dias de hoje. Agora, outra coisa que você disse ao longo da entrevista é que o entendimento dos historiadores a respeito deste período da Idade Média mudou inclusive, vamos dizer assim, a avaliação crítica das fontes. Né? Porque você diz, as vidas de santo não eram objeto, não se tornavam fonte, ou eram vistas como fontes não fiáveis, não confiáveis. E, no entanto, o que você está dizendo é que os historiadores de hoje, você entre eles, vamos dizer, levam a sério esse tipo de fonte. O que mudou? O passado ou o presente?
Um historiador escreveu certa vez que toda a história é história contemporânea. Pois é. E é evidente que, embora nós estudemos sociedades longínquas de um tempo muito passado, as nossas questões, as nossas preocupações são o fruto, grosso modo, da sociedade na qual vivemos. Nós somos homens do presente, nós não conseguimos nos libertar das nós estamos das presos colocadas pelo presente, né? exatamente. Eu acho que é interessante, que é importante que assim seja, porque isso nos ajuda a olhar para o passado e, ao mesmo tempo, dialogar com o mundo no qual nós vivemos. E mesmo aqueles historiadores que diziam que não tinham relação nenhuma com o presente, que se despreendiam, não estavam se despreendendo. Então, de certa forma, a história, os historiadores guardam essa relação. Muito bem, no caso da história medieval, a mudança ela é radical, talvez maior do que para outras áreas da história. E veja, a mudança ocorreu sem que tenha havido nenhuma descoberta revolucionária de novas fontes, de novos textos que expliquem essa mudança. Os textos e o volume de materiais com os quais nós trabalhamos hoje no caso dos textos escritos, grosso modo parecido com o que se trabalhava 50 anos atrás. Há algumas descobertas, mas nada que explique essa mudança. O que explica essa mudança é a própria mutação no interior da historiografia, da maneira como os historiadores lidam com o passado, nas questões que os historiadores colocam a pergunta que eles fazem sobre o passado. Eu diria, por exemplo, que a questão da violência, ela tem voltado à baila há alguns anos, não da forma como ela se colocava no século XIX e no início do século XX, a violência guerreira. O que nos interessa mais hoje, no caso das sociedades da Alta Idade Média, é a violência interpessoal. Essa é uma mudança importante, né? Então, as fontes desse período foram relidas, foram reinterpretadas, foram desconstruídas e em seguida reconstruídas. Então, o diálogo do historiador com o seu material de trabalho é um diálogo em perpétua mutação. Graças ao presente, né, que está em perpétua mutação. Exatamente. Agora vamos voltar um pouquinho para essa Alta Idade Média. Você podia contar para a gente, por exemplo, esse ladrão das luvas, do que ele vivia, onde ele morava? Você pode traçar uma espécie de cenário? Esse é o grande problema das fontes desse período. Pois é. Elas são poucas e, em geral, silenciam a respeito de personagens que não têm estatuto social mais elevado. Então, nós não sabemos sequer o nome do ladrão das luvas. Tá bom. Nós sequer sabemos... O que também conta a respeito do lugar do roubador das luvas no período, né? Quer dizer, se não se diz nem o nome dele, isso mostra alguma coisa sobre ele, né? Sim, os textos não estão preocupados com as pessoas de camada social mais baixa. E isso, inclusive, me ajudou a fazer a diferença com o ladrão dos cavalos, que é descrito no mesmo texto. O ladrão de cavalos, o texto diz a função dele, forestários, ou seja, intendente das florestas do rei. Então, a função dele é designada. O que isso me diz dessa sociedade? Me diz que nós estamos em uma sociedade onde a preocupação fundamental é em descrever, é em mostrar os atos, os feitos, ainda que sejam os maus feitos, dos homens importantes, não dos homens de baixo estatuto social. Então, essa hierarquia que eu mencionava anteriormente, ela se manifesta aí. Esse também é um motivo de frustração, porque pouco podemos apreender das sociedades camponesas desse período. O pouco que sabemos, devemos à arqueologia. Eu vou dar um outro exemplo. Temos o mais completo livro de histórias do século VI, que eu utilizo aí no livro, são os 10 livros de história escritos por um bispo, Gregório de Tours. São mais de 500 capítulos o livro. Desses mais de 500 capítulos, menos de 5 possuem como atores principais, pessoas de baixo extrato social. O que interessa a esses homens é a história dos grandes personagens, a história dos reis, dos bispos, dos santos. Esse livro do Gregório de Tours, ele foi preservado como? 50 cópias ao longo da Idade Média. É um número muito pequeno, mas essas 50 cópias, algumas delas discrepantes entre si, elas forneceram a base para a edição que é feita na época moderna e que dá para o historiador hoje um material,
material de referência para o estudo desse período. Mas a mais completa edição é da década de 1950, tá bom, desse livro. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista, professor. Eu é que agradeço.